Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o pastor Alain. Nós estamos iniciando mais um Movimento Jovem. Olha, hoje o programa está imperdível. Deus tem feito maravilhas e vai continuar fazendo também sobre a sua vida em nome de Jesus. Aliás, quero deixar aqui o meu agradecimento todo especial, porque você está me recebendo aí na tua casa, recebendo também nosso convidado, aliás, a nossa convidada, que daqui a pouquinho você vai conhecer. Mas antes de falar com ela e também passarmos para todos os assuntos, queria agradecer o pessoal do Rio Grande do Sul que me deram essa camisa aqui, do retiro que teve lá no Rio Grande do Sul, e foi uma benção. Agradeço também aqui ao pastor Daniel por todo o carinho e recepção. Deus abençoe toda a nossa juventude lá do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Bom, mas sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui a nossa convidada. Ela que é missionária, ela que viveu muitos anos lá nos Estados Unidos, voltou aqui para o Brasil com uma missão. Aliás, com duas missões, né? A primeira, casar, e a segunda, se tornar esposa de um pastor, né? Tudo bem, Camila? Como é que você tá? Oi, pastor, tudo bom? Tô bem, graças a Deus. E eu queria mandar um tudo bem também pro povo que está aí nos assistindo em casa. É um prazer e uma alegria poder estar aqui, realmente. Minha primeira vez no Movimento Jovem. E a gente está aqui, né? Vamos casar e daqui a pouco começar novas missões e novos planos e seguir o que Deus tem para nossas vidas. E assim, para quem não sabe, a Camila, ela é filha do pastor Glauber Morari, que apresentou o Movimento Jovem por muitos anos. Muitos anos, Nossa, sim. Eu já vim muitas vezes no Movimento Jovem com o pastor Glauber apresentando, quando eu fazia gincanas, e ali eu estava representando a região de Pinheiros, então tinha as perguntas, os quiz, e assim, incrível poder também receber você aqui, que é o legado, né? A continuação do legado do pastor Glauber. Sim, muito obrigada. Sim, realmente foi um momento muito especial no tempo do Movimento Jovem e poder continuar e começar a fazer parte da obra também e fazer parte do que Deus tem e continuar o que o meu pai começou na nossa igreja e poder fazer parte disso é muito legal. E eu creio que Deus vai continuar usando para atingir jovens também. Meu pai começou com jovens e hoje eu consigo trabalhar com jovens. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, Camila, para a gente começar bem essa questão das perguntas e saber, né, um pouco mais sobre o seu tempo lá na América, como foi essa questão de adaptação, tudo isso, eu gostaria de perguntar quantos anos você foi para essa missão que o pastor Glauber assumiu quando ele se tornou líder dos Estados Unidos? Então, eu fui para lá com 5 aninhos. Então, já faz uns 18... Acho que já faz uns 19 anos, porque eu tô com 24 agora. 19 anos. Caramba, então, há 19 anos você viveu nos Estados Unidos, que é uma realidade, uma cultura diferente da brasileira. Então, o primeiro local onde você foi a Flórida, é isso? Então, pastor, a gente foi para Boston. A gente ficou lá, se eu não me engano, 3 anos. Daí a gente mudou para Flórida, a gente ficou lá mais um tempinho. Daí eu acho que em 2013, por aí, a gente voltou para Boston e ficou lá e estamos lá até agora. Aliás, meus pais, né? Porque agora a gente eu tô aqui. Uau! E o que foi assim, mais complicado dessa adaptação? Porque assim, o pastor Glauber, ele assumiu a missão, né? Levou toda a família, o Caio, você e a Carol. E assim vocês chegaram aos Estados Unidos, crianças ainda, então tiveram que se adequar à língua do país, que é totalmente diferente da brasileira. Passar pelas escolas, sabe, fazer amigos, ter que mudar de um estado para o outro. Como é que foi para você isso? Então, por ser tão pequena, para mim foi um pouco mais fácil, porque aqui eu só tinha feito prézinho. Então eu ainda estava aprendendo a falar, aprendendo a escrever, a ler. Então para mim eu comecei a aprender tudo lá, na verdade. E no começo eu não lembro muito, mas minha mãe falou que a gente chorava para ir para a escola, porque a gente não entendia a professora, a gente não entendia os nossos colegas, não sabia nem pedir para ir pro banheiro. Mas a gente foi aprendendo e eu acho que por eu ter 5 anos, eu aprendi o inglês muito mais rápido do que se eu fosse um pouquinho mais velha, porque eu entrei já no prézinho lá também. Então, para mim, ajudou bastante. O problema depois foi o português mesmo, que eu gostei tanto do inglês que eu não queria mais falar português. É que acaba que é uma necessidade, né? Porque você precisava
na escola você passava ali, se eu não me engano, das 8 às 3? É. Então você passava ali muitas horas precisando, são 7 horas, precisando falar o idioma para se comunicar, para comer, para ir ao banheiro, para isso, aquilo, outro. Então era uma necessidade. Então aquilo que era uma necessidade se tornou talvez um prazer para você. Sim, sim. Ficou algo muito mais fácil. Até em casa eu queria falar inglês com os meus pais, mas aí os meus pais falaram, não, aqui é só português ou vocês vão esquecerem. E eu dou graças a Deus que eles fizeram isso pra gente não esquecer a língua. Sim. Mas era só inglês. Até quando eu mudei pra Flórida também, os meus amigos tudo inglês. Eu não falava português, eu acho que só na igreja eu soltava uma ou duas palavras, eu tinha vergonha de falar. E foi só quando eu tava, tipo, na 9ª série que eu fiz amigas que eram brasileiras e eu vi que elas falavam português com os pais e entre elas. E daí, nessa turminha de amigas, eu comecei a falar português. Legal. Mas antes disso, eu não queria nem saber. Eu queria só falar inglês. Era o que eu me sentia confortável falando. Eu pensava que as pessoas me julgavam se eu falava português. Mas não era nada disso, era coisa da minha cabeça. Até porque você se acostumou, né, com outro idioma. Então, no caso, não nessa maneira, não desse jeito, mas, por exemplo, quando eu fui para a África do Sul, eu tinha o domínio do português e para mim era mais confortável falar em português. Então, foi um processo muito gradativo e muitas vezes demorado eu conseguir, sabe, falar bem e com confiança em inglês. Porque às vezes você vai falando, você fica, será que eu tô errado? Dependendo do jeito que ela tá me olhando, do jeito que ele tá me olhando, eu acho que eu tô falando alguma coisa muito errada aqui. Então, tem esse negócio na cabeça daquela pessoa que está aprendendo um novo idioma. E eu te perguntar uma coisa, qual é a dica que você pode dar, por exemplo, para uma pessoa que ela foi para um país ou que quer ir para um país como esse e não tem talvez um domínio, sabe, da língua como esse, que para que ela possa perder essa vergonha e falar exatamente para que ela possa aprender e chegar ao nível que talvez ela espera? A dica que eu dou é se joga. Muitas pessoas têm muita vergonha, se eu falar errado, se eu falar errado. O que eu gosto dos Estados Unidos é que tem tanta gente de tantos lugares do mundo que moram lá, não brasileiros, europeus, africanos, e as pessoas têm que se virar, então eles se jogam. Vou no mercado, vou ter que falar, se eu não falar, eu não vou conseguir comprar aqui. E nisso você vai aprendendo as palavras, você vai conseguindo se comunicar, as pessoas te entendem, te ajudam. Então não tenha vergonha de falar. Tenta. Eu só sei o verbo to be, então eu vou soltar o verbo to be até eu conseguir formar uma frase. E assistir também séries, filmes, ouvir música também ajuda bastante a conseguir entender a linguagem. Ainda mais se é uma coisa, eu gosto de assistir filme, então já assisto o filme com a intenção de vou assistir em outra linguagem, até com as legendas embaixo, mas eu já estou aprendendo enquanto eu estou assistindo. Legal. Eu acho que isso ajuda muito. Eu tenho até uma amiga que chegou, tipo, nos Estados Unidos, não sabia falar nada de inglês. Em um ano, ela parecia que ela estava lá a vida inteira. Legal. Só de assistir série, filme e ouvir música em inglês. Uau. Então, se joga, entra na cultura do país, com as coisas que você gosta mesmo. Eu gosto de jogar futebol, então assiste jogos deles dublando. É dublando que fala? Narrando? Narrando em inglês, ou na linguagem também que você quer aprender e que ajuda bastante. Legal. Isso que você falou me ajudou muito na África do Sul, porque eu já gostava muito de futebol, então eu comecei a assistir os jogos, no caso, em inglês. Então hoje eu tenho uma certa dificuldade em assistir em português. Já acostumou. Assistir lá filmes. Tem a questão também do sotaque, que muda um pouquinho, mas o inglês permanece o mesmo, né? Sim. E isso acho que facilita bastante, como você bem pontuou. Agora, trazendo para a tua missão. Quando que você despertou para a missão, que você, sabe, colocou no coração, não, eu acho que Deus está me chamando para isso, sabe, Deus te deu uma palavra, foi um despertar, foi alguma mensagem, talvez você ouviu na igreja, alguma coisa que você viu e falou, não, eu preciso disso? É engraçado porque o Miqueias, ele sempre falava para mim que, nossa, você viveu missões sua vida inteira. Só que eu nunca pensava dessa forma. Para mim, eu era uma criança, uma adolescente que estava vivendo a vida nos Estados Unidos normal, igual qualquer outra pessoa. Na minha cabeça, tipo, meu pai é pastor, mas é a vida dele e eu tô aqui vivendo a minha vida, foi na faculdade e tudo. Até ele falar isso pra mim, nossa, realmente foi minha vida inteira. Tipo, tudo que eu fiz foi uma missão lá fora do país.
Mas quando eu realmente me despertei, sempre me ajudei na igreja, sempre fiz as coisas, mas teve um momento que eu estava num culto e Deus começou a falar muito forte no meu coração que a minha vida era para servir ao Senhor, e estava tocando aquela música Pra Onde Eu Irei Se Não Tenho Pra Onde Voltar, e bem naquela parte que estava cantando e eu me despedi dos meus pais, foi um momento assim que Deus falou muito diretamente no meu coração, tipo, a sua vida é para isso, e parece que virou uma chave assim, tipo, eu tava cega e do nada, tipo, nossa, esse é meu propósito, para eu fazer a obra, para eu seguir nisso. Uau. E dali em diante eu vi que o momento que eu obedeci, porque eu acho que antes eu estava fugindo, no momento que eu obedeci, as coisas começaram a acontecer muito rápidas, pastor. Tipo, voltei para Boston, fui colocada para ser líder dos teens lá e dos jovens, e isso começou a acontecer. As nossas igrejas começaram a me chamar para poder pregar para os jovens também. Eu tive a oportunidade de ir para Portugal, pregar numa conferência lá, e eu vi que realmente a obediência valia a pena. E ali, tá até passando as fotos ali? Sim, ali é com os nossos adolescentes. Que legal. Lá de Boston. A gente começou literalmente com eu buscando todos eles dentro do meu carro. Tipo, vamos enfiar, vamos para um parque, sentar em volta. Legal. E a gente vai falar de Jesus. E a gente começou assim, eles começaram a gostar. Eu falei, não, tá precisando realmente alguém que cuida da cidade. E a gente foi crescendo e foi crescendo. Hoje eles têm o culto deles de sexta-feira. Toda sexta-feira eles vão, eles tocam. Então a gente vê que realmente o trabalho lá cresceu. Legal. E começou tudo num parque, assim, a gente só querendo juntar eles e conversar de Jesus com eles. Legal. Então você vê que, tipo, existia aquela sede por Jesus, existia, sabe, o desejo deles, mas faltava alguém assumir o chamado e falar assim, dá pra fazer. E aí Deus teve que usar aquela canção do Morada, né, Pra Onde Eu Irei, para que despertasse você, para que você pudesse, sabe, ser impulsionado a isso e falar do amor dele. Sim, a gente vê como Deus faz todas as coisas, né? No momento a gente não entende, acha que é um puxão de orelha, ou a gente tá passando por um tempo difícil, e depois no futuro a gente entende realmente o que era o plano de Deus, na verdade. Que legal. E assim, me chamou a atenção, que eu tava vendo ali as fotos enquanto passavam, que teve o Quarto Rosa, né, que é um caso voltado só para as meninas. Teve o parque que você falou, mas eu lembro de uma foto, ou foi um vídeo, que vocês estavam numa pizzaria. Não sei, acho que o pessoal não tem essa fotografia nesse vídeo, porque acho que é uma coisa mais antiga. Vocês estavam, acho que, numa pizzaria, e aí vocês tinham feito, acho que, um desafio entre os jovens, de quem podia falar sobre Jesus. Lembro. Eu lembro que, acho que foi o marido da Carol, ele começou a gritar lá sobre Jesus e tal, e todo mundo começou a olhar, assim, aquela coisa toda. E me chamou muita atenção, porque a gente precisa trazer a igreja, ou caso levar a igreja para fora das quatro paredes, né? Então essa ideia de ir ao parque, essa ideia de sabe, fazer cultos fora da igreja, eu acho que mostra Jesus fora também do templo, né? Então mostra Jesus como ele gosta de ser mostrado no dia a dia das pessoas. Atribuem essa frase ao Billy Graham, não sei se de fato mas diz assim que o sobrenatural acontece em dias comuns. Então, tipo, Jesus, ele se mostra em todos os dias. Então, o dia pode ser comum para mim, mas extraordinário para você, porque eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez. Então, eu acho que isso é fantástico, de ver a igreja, mesmo fora do país, sabe, lá em Boston, com tantos e tantos graus a menos do que no Brasil, a galera parando para ouvir Jesus na rua, dentro do restaurante, sabe, na pizzaria, entre os jovens, e ver que a linguagem do jovem está chegando para as pessoas. Então isso começou através do despertar, naquela canção, no culto onde você estava, e Deus começou a trabalhar com você. Sim, sim. E é interessante porque, para mim, esse negócio de sair para fora e pregar o evangelho, eu só vi aqui no Brasil.
E para mim isso era muito diferente. Até o JQV, né, faz evangelismo lá fora e eles cantam. Isso não acontece muito lá. É muito raro ver as pessoas saírem da parede da igreja. Só que a gente viu isso como uma necessidade, uma estratégia de puxar os adolescentes e os jovens para ir para a igreja. Lá é muito mais difícil conseguir puxar eles para dentro. E a gente viu, se a gente começar a planejar eventos, eles vão e daí a gente puxa eles para dentro da igreja. Então a gente até fez um evangelismo que a gente foi pra praia, eu não sei se o senhor viu esse vídeo, mas a gente fez um monte de placas e os carros passavam e a gente levantava e gritava: Ei, Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. E isso, nossa, despertou alguma coisa dentro dos adolescentes, dos jovens, tipo, eu gostei disso. Teve uma menina que falou: Nossa, tia, que eles me chamam de tia, eu gostei tanto disso, a gente pode fazer mais. Isso é a vida com Jesus. Então a gente viu que esses eventos, saindo assim, ajudavam a evangelizar as pessoas de fora, mas também ajudou os nossos adolescentes de dentro a ter esse desejo de ir para a igreja, de buscar a Deus, ver que era diferente. Como você está citando, porque tipo, houve um impacto primeiro dentro da igreja, dentro do culto que foi feito, e agora está gerando impacto fora, né? Porque tipo, talvez ela nunca tenha feito esse ato de levantar uma placa ou de evangelizar fora ou da igreja, ou às vezes nunca, né? E aquilo despertou, porque, tipo, ela tá entregando mesmo o Cristo que ela recebeu, né? E assim, trazendo para dentro desse contexto, mas qual a maior dificuldade que hoje você pode dizer que os jovens estão enfrentando nessas missões lá fora, ou que talvez o JQV Boston ou os Estados Unidos possam estar enfrentando neste momento? Muitas influências de fora. Hoje em dia, na escola, né, a vida não tá mais tão inocente. Eu até vejo da minha idade, que tem 24, jovem ainda, e as nossas adolescentes que têm 14 já estão vivendo uma realidade completamente diferente da minha, sendo expostos a tantas coisas dentro da escola que, pra mim, a gente tem vezes que fica até em choque, tipo, nossa, você tem 14 anos. Então, é muita influência de amizades por fora, e isso muitas vezes dificulta eles de vir para a igreja. Eu tenho um evento e eu prefiro isso do que ir buscar a Deus. Então, despertar esse negócio. Ei, Deus é melhor, sabe? Deus tem um plano melhor para a vida de vocês, por a influência do lado de fora ser tão grande. E também o fato de eu perceber que lá nos Estados Unidos, pelo menos durante esse tempo, o Brasil ele é um país muito avivado. É muito legal ver os jovens sendo cheios do Espírito Santo. Lá já é uma dificuldade das pessoas se abrirem por completo e realmente receber o Espírito Santo, se entregar a Deus. Então eu vejo que isso é uma dificuldade que a gente tem lá, que eu vejo que os jovens são mais entregues e lá eles são bem fechados, então a gente tem que realmente entrar lá dentro. Como se fosse uma frieza, assim. Sim. Então, a gente vê uma frieza maior lá. Então é como se você estivesse num país, vamos colocar assim, que foi um berço pro avivamento no mundo, né? Porque a Rua Azusa espalhou o evangelho meio que por toda a América Latina e América do Sul, afins. E logo depois começou a provar de uma frieza. E hoje talvez o Brasil possa se tornar esse avivador, né? O país que vai liberar o avivamento por todas as nações. Você acha que, na sua visão, no caso, os Estados Unidos está provando de uma frieza porque se acomodou com o avivamento? Acho que pode ser, mas também eu acho que tem muitas doutrinas sendo feitas e não estão buscando tanto a Deus como deveria. A gente vê muitas igrejas enormes, um culto assim que, eu vou chamar atenção, então eu tenho que fazer isso, e esquecem que não precisa de tudo isso. Se Deus está presente, isso é o suficiente. E a gente vê muito isso, eu vou nessa igreja porque tem isso, e essa igreja tem isso, e no final, tipo, e que momento você buscou a Deus? Então a gente vê que isso aconteceu muito na cultura americana e muita gente, eu não sei se é por novas coisas que estão acontecendo, meio estão se esquecendo assim de Deus,
e buscando próprios interesses. Então a gente vê isso bastante lá. Aqui no Brasil a gente fala uma expressão, não sei, provavelmente vai fazer sentido porque é uma palavra americana, é uma palavra em inglês no caso. As pessoas estão meio que vivendo no hype. Então, se tá em numa onda muito alta, eu quero ir naquele lugar. E acaba esquecendo talvez da essência. Você estava me dizendo isso e eu comecei a parar para pensar, né? Será que a gente não está tratando, talvez, Deus como simplesmente mais alguma coisa dentro do nosso culto? Ou se nós estamos prestando realmente culto ao Senhor? Porque se nós estamos prestando culto ao Senhor, pode ter uma pessoa na igreja falando, nós vamos, e Deus vai operar, e Deus vai se manifestar, e vidas serão salvas e curadas, e vai ter uma galera, tipo, com todo o aparato tecnológico, com o maior guitarrista de todos os tempos, enfim, tudo do bom e do melhor e nada fluir. Porque, tipo, vai se tornar um show e não mais um culto racional ao Senhor, né? Então, creio eu que foi isso que você, tipo, quis mais passar pra gente agora. Dentro dessa dificuldade, como fazer o jovem, por exemplo, da nossa missão, do JQV Boston, enxergar que o Senhor é mais importante do que talvez a multidão? Como fazer o nosso jovem enxergar que o céu é mais importante que a multidão? Então, o que a gente tem trabalhado muito com eles lá é, primeiro, o relacionamento com Deus. Porque quando eles são transformados primeiro, depois eles conseguem transformar o mundo, né? Então, a gente tem trabalhado muito com identidade em Cristo, trabalhado muito com como eles podem servir na obra. Se não está tendo aqui, então vamos fazer uma coisa diferente. A gente tem trabalhado muito isso com eles, para eles chegarem no ponto de entender que a vida com Deus não vai ser sempre fácil, não vai ser sempre um prato de arroz e feijão, não. Deus quer usar eles para fazer coisas diferentes também. Eles são únicos, cada um deles. Então, a gente tem trabalhado isso muito neles. A identidade em Cristo, saber quem eles são e saber que eles também têm um propósito e eles também podem ser usados. Então, a gente começou a trabalhar com eles... vamos formar nossa banda também, vamos fazer isso do nosso jeito, sabe? Legal. Como que Deus tem ministrado no seu coração? Então vamos fazer desse jeito, pra gente conseguir também, pra saber que, tipo, sim, é legal muitas vezes a gente ver como os outros estão fazendo, mas a gente tem a nossa identidade também, e se a gente buscar ao Senhor e deixar Ele trabalhar em nós primeiro, a gente vai conseguir fazer. Uau! E eu vi assim, ali de relance, você toca também? Que foto é essa? Eu tava vendo, eu tava no quarto rosa, tava no teclado. Então, pastor, a gente tocou, né, vários anos. Olha lá, tá escolhendo talento. De fazer aula. A gente sabe o básico. Lá, conseguiram buscar na praia. Passou, acho que é a festa do pijama aí? A gente fez uma festa de pijama no Natal. Tô vendo ali a pregação. O quarto rosa, esse foi... A gente começou a discipular eles. Legal. Na casa. Aí é no Salão dos Jovens, né? No Salão de Jovens. Eu tive o prazer de ir nesse Salão dos Jovens. O senhor estava lá, né? Eu ganhei, inclusive, uma camisa do Caio, que é a Grace Worldwide. Tem até hoje, inclusive. O senhor chegou a pregar lá? Eu não lembro. Eu orei. Lá eu orei. Eu peguei a nossa igreja de Miami. Aí, quando eu fui, eu não sabia que tava tão frio em Boston. Então, eu fui, tipo, com a roupa do corpo e uma blusa. E aí, eu cheguei assim, tava, tipo, 0 graus. Até uma peculiaridade é que eu tava, tipo, 0 graus. E aí, o pastor Glauber saiu com a camisa social só e a gravata. Eu olhei pro pastor assim, pastor, você não tá com frio? Ele, irmão... Hoje tá calor pra mim, o pessoal vai pra praia daqui a pouco se bobear. Eu falei, que isso, pastor? Não, irmão, aqui é -15. Eu falei, Deus abençoe. É assim mesmo. E eu não consigo, né? Eu sou uma pessoa muito friorenta, mas eu vejo, principalmente os homens, de camiseta e nevando lá fora. Daí eu fico assim, nossa, Obrigado. Deus abençoe. Isso aí eu não consigo fazer, não. Eu prefiro ter a jaqueta mesmo. Hoje, pra você ter uma noção, aqui em Brasil, sei lá, no Brasil, a gente passa, sei lá, 5 graus
eu já não consigo. Deus, se o Senhor realmente quiser me levar para um lugar desse, o Senhor é o Senhor. Mas se puder escolher, Deus, um lugar que tenha sol, calor, o ano todo. Eu também. Eu nunca vou negar que eu prefiro o verão 10 mil vezes mais que o frio. Eu até, por estar aqui um tempo, eu fiquei aqui, eu acho que 3 meses. Quando eu voltei, o frio pra mim, eu não tava aguentando. E todo mundo tava de boa. E eu, gente, tá muito frio, tá muito frio. E eles, não tá frio. Eu tô morrendo de frio. Que a gente acostuma, né? E entra também na questão da missão, né? Porque você acaba se adaptando ao local onde você tá inserido, né? Então, hoje a sua realidade é o Brasil. Daqui a pouco, né, você vai começar a viver as missões juntamente com o Miqueias, né, que é o seu esposo. E a partir daqui, vocês vão para qualquer lugar onde o mundo chamar, né? E eu acho interessante também dizer isso. Eu não sei se você vai lembrar dessa história, mas provavelmente o Miqueias já falou, o pastor Miqueias já falou com você sobre isso. Uma vez, vocês vieram de Boston a São Paulo para passar um tempo, acho que com a sua família. E o pastor pediu para que eu recepcionasse vocês. Sabe essa história, não? Eu sei. Posso falar? Pode falar, pode falar. E eu já sabia que o pastor Miqueias gostava de você. Só que você não sabia dessa história. E aí eu precisava de ajuda para preparar tudo certinho, levar vocês até a casa de vocês com um conforto um pouco melhor. E eu falei, já sei quem eu vou chamar. Chamei o pastor Miqueias. E eu lembro que ele, caramba, eu vou encontrar com ela, vou ver. Nossa, pastor, tal. Eu lembro que a gente foi na cafeteria, cada um comprou alguma coisa. Só que eles estavam muito cansados da viagem. E eu lembro que vocês, né, receberam, tá, as coisas foram muito solistas e tal. E ele, nossa, pastor, caramba, olha só. Imagina que eu encontrei com ela. Pastor, um dia eu vou casar com ela. E não é que casou mesmo. Homem de oração, homem de fé. É engraçado que nesse dia a gente não sabia de nada, né? Eu tava lá inocente. Peguei o café, obrigada. Eu lembro que ele comprou um café pra gente. Sim. Eu peguei, obrigada, legal. Obrigada pela carona. Foi tipo um café e um pão de queijo. Não foi só um café, né? Não, tá aqui, ó. Um café e um pão de queijo. Ele comprou pra mim, pra minha irmã, eu acho que pra minha mãe também. Sim. Mas pra mim era um dia normal. Né? Obrigada por ter me recebido no aeroporto. Mas homem de fé e oração, hoje estamos juntos, deu tudo certo. Casou, tá top, já era. Deve estar vendo essa programação, falando, tá vendo? Vale a pena orar. Vale a pena. E, assim, por mais que o papo seja incrível, nosso programa tá chegando ao final. Nossa, é tão rápido assim? Muito rápido, acredita? Nossa. E eu gostaria que você passasse suas redes sociais para que as pessoas pudessem ouvir um pouquinho mais sobre a história da Camila, sobre as missões, sobre as maiores dificuldades, talvez, que você passou, sabe, nessa questão de evangelismo, de discipulado, com os jovens, até você descobrir o teu chamado, até você passar por cima de muita coisa, porque, querendo ou não, ser filho de pastor é uma cobrança muito grande. Então você tem que vencer todo esse estereótipo, toda essa situação, para que você possa ser você. E então, para que a Camila possa ser, sabe, ela mesma ter essa utilidade no reino de Deus, ela teve que vencer muitas barreiras. Então, como é que as pessoas podem encontrar você para poder falar, perguntar, tirar dúvida, ver um pouquinho da sua história lá nas suas redes sociais? Então, para você de casa, tá aparecendo aqui as minhas redes sociais e você pode me seguir no Camila M00 e eu até vou adicionar, pastor, que ali tem um link de um podcast que eu fiz com a pastora Luciana da nossa igreja de Portugal. Legal. E lá eu contei um pouco da minha história também para você que quer saber mais sobre relacionamento, quer saber mais sobre propósito com Deus, tá lá também nesse podcast que você pode assistir, mas me segue lá que eu também estou sempre postando conteúdo e também segue também o IGD de São Paulo e também o nosso JQV de Boston, que ali você pode ver um pouco do nosso trabalho que realizou lá. Agora eu estou aqui no Brasil, né, mas a Tiffany continuou o trabalho lá e vão continuar postando. Amém. Então, assim, eu vejo, no caso, de uma maneira muito grata, sabe,
ver o que Deus está fazendo na sua vida, de você assumir o chamado, de você, sabe, escolher viver esse novo de Deus, porque não é fácil. Você viveu inserido em uma outra cultura há 19 anos, agora você vem para uma cultura onde você, de uma maneira ou de outra, deixou há 19 anos para se readequar e esperar de Deus a nova missão, né? Porque pode ser, por exemplo, aqui em São Paulo, pode ser em qualquer parte do mundo, e Deus ele vai soprar o vento dele para onde for necessário. Então, que vocês estejam sempre firmados no Senhor. Amém. Digo, você e também seu esposo Miqueias, para que Deus possa usar vocês, capacitar vocês cada vez mais, e que vocês vão para onde há necessidade. Porque eu enxergo assim, Deus pega o escondido para que ele seja necessário, e não usa o famoso para que ele seja mais famoso. Então ele vai usar vocês para que vocês sejam necessários nessa missão. Bom, deixo aqui meu agradecimento a você de casa que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe vocês, e voltamos no próximo sábado, em nome de Jesus.